Alô, Fera GGE, professor Gerardo de História. Alô, Fera GGE, professor Rodrigo Bione, também da equipe de História. Estamos aqui para comentar a prova de História de hoje, último dia da UPE, uma prova bem distribuída no que diz respeito à temática temporal, a linha do tempo. A gente tem uma carência mais na parte de História do Brasil, então foram 11 questões de História Geral, 5 questões de História do Brasil. Foi uma prova assim, que trabalhou muito a parte de imagens, então nós tivemos questões com imagens na prova, interpretação de texto também. Então foi uma prova que o Fera GGE não teve dificuldade de fazer, todo o assunto foi trabalhado, inclusive na questão 7, que fala sobre iluminismo, foi uma questão que nós trabalhamos ontem no plantão, na nossa revisão. Então é sempre bom, no final do ano, a gente ser presenteado com um tipo de prova desse. Complementando essa informação da ausência, talvez, ou da má distribuição de questões relativas ao Brasil, um fato que chamou a atenção foi a ausência absoluta de temáticas ligadas a Pernambuco, que é uma coisa que sempre estava presente na prova da UPE e que chamou a atenção, mereceu destaque. Então, ganhou um destaque muito maior a questão de moderna e contemporânea, somando essas duas áreas, seriam 8 questões, contra 8 de todas as outras áreas, incluindo Brasil, incluindo Antiga, incluindo Idade Média e Teoria da História. Percebemos também uma valorização da cultura, que é uma tradição já da UPE, e a gente pode ver, por exemplo, a questão do corpo, na questão 4, sendo trazida de novo à tona, como aconteceu no Enem. Em outro contexto, aqui a gente está falando no contexto de nascimento, enquanto no Enem a gente viu no contexto das lutas por liberdade civil, por liberdade política. Mas ainda assim é muito interessante ver essa questão relativa ao corpo sendo abordado nessas nossas provas. Na parte de História do Brasil, nós tivemos assim 2 questões sobre escravidão, então um destaque desse tema da questão. Temos uma questão também sobre a Semana de Arte Moderna, o que mostra uma inclinação para esses climas mais transversais, a interdisciplinaridade também. E uma questão sobre a cultura, na época lá da ditadura militar. Então, uma parte de História do Brasil mais enxuta, mas que deu para trabalhar os assuntos nas revisões e também ao longo do ano. Eu tenho certeza, posso afirmar com relativa tranquilidade, que o Fera GGE se deu muito bem, já que frisamos muito essa questão da cultura ser algo essencial na prova da UPE. Tivemos aqui até questões, eu acho que o nível da prova foi mais fácil do que costuma ser. Ainda que algumas críticas, como a gente já fez, na distribuição, a crítica da não valorização da nossa história local, a gente tem que destacar. Tivemos ainda outro destaque na história do Brasil, que é o fato de das 5 questões, 2 tratarem sobre a escravidão. É um tema importantíssimo, mas temos vários temas importantíssimos que podiam ser alvo de questionamento, ou seja, você valoriza com uma escolha dessa o Fera que se dedicou a um assunto específico. Temos certeza que demos bastante destaque a todos esses temas, então não vai ser um problema para o Fera GGE, de forma alguma, ao contrário. Agora o Fera GGE com certeza vai sair tranquilo dessa prova da UPE e com a certeza que a última etapa que vem ao UFPE vai ser a coroação de apenas mais uma vitória, já que essa será uma vitória que conseguirão por causa do esforço despendido ao longo de todo o ano. O ponto negativo da prova foi a ausência de uma questão relevante aos assuntos atuais, Então, conflito árabe-israelense, por exemplo, foi uma grande ausência da prova, alguma questão relacionada ao fundamentalismo islâmico, essa briga de civilizações, então foi um ponto negativo da prova, como também algo também do Brasil atual, então você pegar governo Lula, algo mais recente, já que há tempos a nossa equipe vem sempre trabalhando com essa forma contextualizada, o aluno GGE está dentro dessa temática contextualizada. Então seriam os 2 pontos negativos da prova, a ausência de algo relacionado aos conflitos atuais, no caso o conflito árabe-israelense, e no caso do Brasil a ausência também de uma questão de um Brasil mais atual. Encerrando e complementando, só para finalizar, inclusive um tema que poderia ter destaque, que provavelmente o UFPE já como uma dica futura pode abordar, é a questão da Comissão da Verdade, que é uma das maiores lutas políticas de nossa história e que poderia ter sido
presenteada com reconhecimento. Os textos foram muito pequenos e muito curtos, ao contrário do Enem, que teve uma boa dosagem, talvez a gente devesse repensar essa quantidade. Mas, bom, de certa forma, entre erros e acertos, a gente pode dizer que é uma prova que o FERA-GGE não vai ter nenhuma dificuldade e vai ter um ótimo resultado com toda certeza.